Culpa, o mal da mente é o tema da live class de hoje e como as minhas lives são verdadeiras aulas, eu já indico a você para você pegar papel e caneta porque você vai precisar. Nessa live eu vou falar não necessariamente o que é o sentimento da culpa, porque o sentimento da culpa você já conhece. Na verdade, talvez você tenha sentido o sentimento da culpa desde a infância, pensando que pode ser outros sentimentos, confundindo com outros sentimentos, mas você sabe o que ele causa na sua vida. E não é disso que eu vou falar, não. Eu vou te mostrar o olhar da Miranda a respeito da culpa. E com isso, nós vamos falar a respeito a origem desse sentimento, de onde ele vem, para que você, podendo identificar, comece a trabalhar cada vez mais nele. Vou falar também das fases que envolvem a culpa, como enganar a sua culpa e como eliminar fatores que desencadeiam a culpa. Esse sentimento que é o mal da mente. Por que eu coloquei como mal da mente? Porque ele está dentro de você, ele está dentro da sua mente e ele pode ter uma interferência o tempo todo na sua vida, mesmo que você não esteja percebendo. E você vai ver o quanto nós alimentamos a nossa culpa, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, mesmo de forma inconsciente. E na verdade é exatamente essa inconsciência que faz com que esse sentimento seja tão destruidor. Quero dar oi para quem está chegando por aqui, quero agradecer quem está conversando comigo. Hoje vai ser uma live mais bate-papo, eu vou pedir para vocês participarem mais, mandarem as dúvidas. Se você está assistindo essa live depois que ela já está gravada, faça nos seus comentários aqui as suas dúvidas que eu faço questão de responder. Aliás, você que acompanha também os meus materiais, sempre dê uma olhadinha nos comentários, porque todas as vezes que alguém comenta e eu vou responder essa pessoa, seja de uma forma mais amorosa, carinhosa que esse comentário veio, ou com uma questão realmente real, assim, de querer saber a minha opinião a respeito de algo, seja de uma forma mais odiosa, digamos assim, que acontece. Quando eu respondo essas pessoas, eu sempre imagino como vocês estão vendo isso e como o meu comentário pode acrescentar para a sua vida. Às vezes eu nem responderia, se fosse só por mim, Miranda, eu nem responderia determinados comentários. Mas muitas vezes eu respondo para que isso sirva de alguma forma para você. Então eu espero que essa live contribua bastante, traga bastante entendimento sobre esse sentimento que é um verdadeiro destruidor das nossas potencialidades. E como eu disse, eu não vou falar a respeito do que você sente quando você está culpado, é claro que não. Você sabe o que é sentir a culpa, mas qual é a origem dessa culpa? De onde ela vem? Esse é o primeiro tópico. Relembrando as 5 emoções básicas citadas por Eric Berne, a tristeza, a raiva, o medo, a alegria e o afeto, uma delas é de onde mais se origina a culpa, que é a raiva. E como tudo começa na infância, foi lá na infância que muitas vezes essa raiva se originou de coisas que você não queria ter feito. Lembra quando os pais da gente chegavam pra gente e diziam assim, dá oi pro tio, dá oi pro fulano, abraça o ciclano, beija o beltrano, faz isso. Os pais, eles tinham muito mais esse comportamento que parece orientativo à criança, mas que era abusivo no sentido de eu não quero dividir os meus brinquedos, eu não quero dar oi pra esse tio, porque esse tio às vezes ele não é muito legal comigo. E esse não muito legal comigo poderia ser em vários sentidos. E aí a criança acabava fazendo o que não queria, e todas as vezes que você faz algo que não quer, algo que vai contra aquilo que você imagina como correto, ou contra o seu sentido, ou o seu desejo mais íntimo e profundo, eu não tô falando aqui de coisa superficial, eu tô falando contra você mesma. Isso gera raiva. E é da raiva que vem a maior sensação de culpa que nós temos. Porque quando você faz algo que você não quer fazer, gera uma dissonância cognitiva, ou seja, você se incomoda com aquilo. Aquilo tá te incomodando de alguma forma, um sentimento, um pensamento, uma ação, seja o que for. E essa raiva vai se somando, porque a raiva é um sentimento bem sem vergonha. Ela tem a mania de se somatizar. Enquanto o medo se duplica, você pode ter medo de sentir medo, enquanto a tristeza te leva para dentro de uma forma muito introspectiva para você saber mais de você,
A raiva tem a péssima mania de se duplicar, ou seja, uma raiva se somatiza a outra raiva, que se soma a uma nova raiva, e várias raivas somadas e não compreendidas vão sendo guardadas dentro de nós. E é dessa raiva não compreendida que vem a sensação de culpa. Principalmente, como eu disse, originada lá da infância. E como a gente foi acostumado desde a infância a fazer aquilo que a gente não queria, tentando ser uma menina boazinha, principalmente no caso das mulheres, nós acabamos entendendo isso como algo natural. E nós levamos isso para a vida adulta. Ah, mas é natural eu fazer algo que eu não queira, mas que agrade alguém. E isso é inconsciente. Você pode cada vez mais começar a perceber isso, principalmente quem está aqui assistindo essas lives, principalmente quem acompanha os meus conteúdos, que são conteúdos voltados para a inteligência emocional. Por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a observar mais, que é o primeiro critério da inteligência emocional, nós começamos a compreender o tanto que nós agimos de forma inconsciente. E é essa inconsciência que nós precisamos trazer para o consciente. Esse é o primeiro passo da inteligência emocional. Observar para entender, para trazer para o consciente. Nessa fase, você nem precisa agir muito. Você não precisa fazer absolutamente nada, na verdade. Ai, mas eu preciso ter uma inteligência emocional bem desenvolvida, como é que eu faço? Calma, calma. Primeira coisa em relação à inteligência emocional é pare e observe. Não haja e não reaja enquanto você não trazer isso para a sua consciência. Então, esse primeiro aspecto, essa primeira parte que eu queria falar é exatamente isso. A origem da culpa normalmente é advinda do sentimento da raiva. Porque como nós só temos 5 emoções básicas e todas as demais são estáticas dessas 5 emoções, é sempre importante que você entenda o que você está sentindo, observe o que você está sentindo, porque sentir você já sente, então você precisa fazer um movimento de afastamento dessa sensação para poder compreender ela, para poder observar ela. E quando você entende que ela vem de uma dessas 5 emoções, e veja só, das 5, só 3 são realmente sabotadoras e podem ter um impacto negativo óbvio na sua vida. É claro que a alegria pode ter um impacto negativo na sua vida? Pode, quando você diz sim por estar alegre para algo que você não gostaria de ter dito sim, se você tivesse mais consciente. Ou então o afeto, meu Deus, quem não fez o que não devia enquanto estava apaixonada? Ou achava amar alguém, acreditava estar amando alguém. Dessas 2 emoções que são positivas, consideradas positivas, o afeto e a alegria, elas podem ter esse impacto negativo, mas é muito mais fácil que as outras 3, a tristeza, o medo ou a raiva, tenham esse efeito sabotador. Aliás, se você não assistiu ainda, assista a minha live sobre emoções sabotadoras, que já está salva, e é a parte 1 de uma das aulas do método Livebook, o curso que eu criei, para falar a respeito do meu 5º livro, Seja um Assunto que Você Domina, sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Agora diz para mim, faça essa análise, e se você quiser fazer alguma pergunta, já anota aqui. Você percebe a sua culpa advinda da raiva? Agora que eu disse para você. Você consegue fazer essa observação? Que raiva é essa que você tem dentro de si, que está ocasionando a sua culpa? De onde tem vindo essa raiva? Porque aí você vai removendo as camadas, ou removendo do anjo tudo que não é anjo, como eu falo no próprio Seja um Assunto que Você Domina, que é um capítulo inteiro de fazer isso, de tirar as suas camadas para chegar na sua essência. A culpa e todas as emoções estáticas das emoções básicas são várias camadas que nós vamos adicionando na nossa vida. Quando a gente vai removendo essas camadas, a gente vai chegando próximo da emoção básica, e dessa emoção básica, quando a gente remove isso, nós chegamos na nossa essência, em quem nós somos de verdade. Inclusive no Sansara, meu 3º livro da trilogia Parris Eiffel, eu coloco uma afirmação que eu não sei se você acredita ou não, em que eu digo assim que o único sentimento real é o amor. E essa é uma frase que é do Brian Weiss,
um autor que eu adoro, que também é autor de muitas vidas, muitos mestres. Se você acredita em vidas passadas, se você acredita nesse contexto, nessa pegada que eu dei pro Sansara, Os Ciclos da Evolução, meu terceiro livro, leia também Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss. E ele escreveu um livro que o título também é esse. O único sentimento real é o amor. Quando a gente vai removendo tudo isso, a gente chega no nosso cerne. Seja o amor, seja a divindade, seja o que for, é você sendo você. E se você quer saber, eu acredito que essa é a única incumbência do ser humano neste plano. É você ser você. E isso é o mais difícil, porque nós fomos, desde a infância, ensinados a ouvir os demais. E já já eu vou falar sobre isso também. Aliás, tem uma live inteirinha falando sobre crenças limitantes. Eu quero dar oi aqui especial, como sempre, para Cícera da fanpage, da Fã de Mirandeli. Sim, nós temos uma página de fãs. Se você não segue ainda, siga, porque a Cícera traz várias coisas diferentes para nós lá. Curiosidades a respeito da minha pessoa, curiosidades a respeito da minha escrita, curiosidades a respeito do mundo. Ela tem uma sensibilidade fantástica para os posts, para a forma como ela observa as coisas. Então eu quero te agradecer, por estar sempre por aqui. Ela sempre responde vocês também, quando alguém pergunta alguma coisa a respeito dos livros, ela sempre está por aqui. Então quero te agradecer demais o carinho e a presença de sempre. Agradecer a Rosângela, a Cláudia, quem está entrando por aqui. Façam as perguntas de vocês a respeito de culpa. Quer você esteja nessa live ao vivo, quer você assista ela depois. E se você não assistiu ainda as minhas outras lives, dá uma olhadinha lá, porque tá tudo salvo lá nos destaques da bio. Tem um ícone só das lives que eu fiz até agora. Sejam as lives O Olhar da Miranda sobre determinado assunto, seja as lives Uma Taça com Miranda, que é onde eu recebo outros convidados. Já pegou papel e caneta? Pega lá, porque você vai precisar. Então essa primeira parte da origem da culpa, que eu falei a respeito das emoções básicas, nos leva a essa raiva vinda desde a infância, porque você queria ser boazinha, porque você precisava mostrar que você era querida para seus pais, para os outros, porque você foi ensinada que todas as vezes que você era queridinha com alguém, você obtinha carinho, atenção, e aí você acabou tendo isso como um comportamento natural em você, mas isso não é natural. Aliás, nessa fase da live, nesse momento da live, já anota aí no seu papel e caneta para você refletir depois. Quais são os seus valores inegociáveis? Aquilo que você não abdica de jeito nenhum. Sem esses valores inegociáveis, você não consegue chegar na síntese de quem você é. Aquilo que é real para você e é imutável. E aí eu não tô falando de coisas, de pensamentos, de momentos de agora, de momentos da sua vida desse momento, ou muitas vezes de coisas que você trouxe da infância, da sua adolescência, de fases passadas da sua vida que não estão condizentes com você agora. Quem você é agora e quais são os valores inegociáveis dessa pessoa que você é agora. Desse trabalho, desse tema, evolua para a lembrança de quem você vai ser no futuro. Por que eu falei lembrança? Porque você já é, você só precisa lembrar disso. Então, se você ainda não tem, se você olha para alguém que você quer modelar e essa pessoa tem determinado valor inegociável e você gostaria de modelar isso, fulana é poderosa, fulana é generosa, eu me sinto muitas vezes invejosa, caninha, preciso trabalhar essa minha crença da escassez, acredito demais na escassez, preciso trabalhar a minha abundância e fulana tem uma generosidade. Tendo ela ou não, tá? É uma forma que você percebe. Projete isso para o futuro, lembrando que você é assim. E comece a trabalhar isso, ou seja, você faz os seus valores e descreve os seus valores inegociáveis de quem você é neste momento, não quem você foi, e você já consegue trabalhar quem você vai ser no futuro. Esse é um bom trabalho, um bom exercício. Aqui, da raiva, a gente precisa falar mais dela, dado que é ela que origina normalmente a nossa culpa. Da raiva, desses sentimentos que você foi obrigada a guardar, situações que você foi obrigada a segurar,
a raiva vem a frustração. Da frustração, você pode evoluir ou para hostilidade, para fúria, ou para repressão. Só que ambos, tanto a hostilidade e a fúria em que você devolve a raiva, em que você culpa o outro, em que você coloca para fora, quanto a repressão, que você engole sapo, que você engole situações, que você engole sentimentos, tem um dispêndio energético, um gasto energético alto demais. E é por isso que você se sente frustrada, cansada, exausta. E aqui eu gostaria de falar sobre algo também. O nosso cérebro não funciona de duas formas divergentes. Ele vai preferenciar um caminho só quando a gente fala a respeito de você projetar o seu futuro ou você estar nesse momento através da sua abundância, daquilo que você já tem, olhando com gratidão, ou através da sua escassez, da sua falta, daquilo que você não é, daquilo que você não chegou lá ainda. Você não consegue, o cérebro não consegue trabalhar nos dois. Ele vai escolher uma das duas chaves, ou um ou outro. E quando você trabalha nessa falta, eu não tenho, eu não sou, eu preciso, eu não cheguei lá, eu não conquistei, isso também vai te levando à culpa, porque você vai gerando sensação de frustração e impotência diante daquilo que você almeja, mas não chegou. De novo, outro gasto energético maior. Veja por que a raiva vai se somatizando. Como eu disse, o medo se duplica. Medo de sentir medo. A tristeza é ladina e vai tomando conta de você, e quando você vê, você tinha um interesse aqui, que saiu, um interesse lá, que você não tem mais, ela toma conta da sua vida. A raiva tem o poder de se duplicar, de se somatizar. Uma raiva que soma outra, e às vezes um pequeno gatilho dispara uma catástrofe de proporções devastadoras na sua vida. E é aí que surge a culpa. Tanto quando você devolve essa raiva, quanto quando você engole isso, quando você segura e você reprime. E isso tem esse gasto energético imenso. E a cada fase da raiva, novas culpas vão surgindo, novos sentimentos vão sendo adicionados e novas culpas vão surgindo desses sentimentos. Então imagina, uma raiva, várias culpas que levam a vários sentimentos, que levam a várias culpas. E aí a gente não entende porque que de repente um pequeno gatilho, uma coisa que a pessoa falou lá, gera aquela catástrofe toda. É porque a gente vai reprimindo demais. Só que ao invés de escolher devolver isso e explodir isso, comece a desenhar estratégias na calma para não chegar nessa raiva. Observar essas pequenas raivas que se somaram para você ir trabalhando nelas. Sabe quando você vai tirando os matinhos da grama? É isso, você começa pelos muito grandes, aqueles que são óbvios na sua vida, e depois você vai refinando, ou removendo do anjo aquilo que não é anjo. Ou como diria Stephen King, você começa a perceber que tem sim uma ossada de alguma coisa ali, você percebe que tem algo subterrâneo, você quer saber o que é, e você descobre o tamanho disso, você descobre que desenho é isso. Por exemplo, um dinossauro, né? No caso de quem faz esse trabalho. Aliás, como é que é o nome mesmo? Mãe tá aí? Oi, mãe, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, minha querida amiga Zen também. E oi, Cícera. Ó, a Rafa tá por aqui também. Como é que é o nome de quem descobre os ossos dos animais? Não é antropólogo. Antropólogo é do ser humano, né? Antropologia é do ser humano. O Stephen King desenhou isso muito bem num livro dele chamado Sobre a Escrita, em que você descobre a ossada de um determinado dinossauro e você vê o tamanho dele e depois você vai refinando isso, reduzindo isso. E é isso que a gente faz em nós. A gente descobre o tamanho da desgraça que tá e você vai diminuindo isso para chegar no mínimo detalhe, no detalhamento mínimo. Isso é um trabalho muito árduo, por isso que muitas vezes a gente ou se cansa ou desiste. Esses sentimentos que vão sendo adicionados na raiva, que vão trazendo cada vez mais culpa para nós e vão desgastando energeticamente o nosso dia a dia, todos os dias, ou seja, vão drenando a sua energia vital mesmo, é extremamente tóxico,
porque isso influencia inclusive os seus genes, sim. Quando a gente está em excesso de raiva, em excesso de repressão ou devolvendo essa raiva para os outros, para o mundo ou para nós mesmos através da culpa, porque a culpa nada mais é do que uma raiva que você tem de si mesma a respeito de algo. Você aumenta os seus marcadores inflamatórios, ou seja, o seu organismo vai ficando cada vez mais doente. Aqui, como fisiologista do exercício, eu quero fazer um adendo. Pessoas que têm dificuldade de perder peso, gordura, massa gorda, normalmente elas podem ter uma raiva tão interna que elas não compreendem isso. É tão desapercebida que essa pessoa precisa dessa camada de gordura para se proteger de si mesma. Só que a camada de gordura, o sentimento já traz marcadores inflamatórios e a camada de gordura também traz marcadores inflamatórios. Então é um sistema doente tanto mentalmente, pelo que gera mentalmente, quanto fisicamente pelo que está no corpo. Aliás, os seus pensamentos estão na sua mente, mas os seus sentimentos estão no seu corpo. Os sentimentos nada mais são do que registros passados que estão tão fortemente arraigados em você que eles estão traduzidos através do seu corpo. E aí tem vários cursos, inclusive, que falam sobre isso também, não sou só eu, não. Essa toxicidade que drena a sua vida, que afasta você de você, que afasta você do seu poder pessoal, tem fases. E essa é a segunda parte que eu gostaria de falar a respeito dessas fases. A primeira foi o que eu já disse. Algo aconteceu que você não aceitou. E esse algo pode vir lá da infância. Dá oi pro tio, divide o brinquedo com fulano, faz isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro. Lembrando que pais têm uma única incumbência na vida dos filhos. Ensinar até que eles aprendam a fazer por si. Não se culpe por aquilo que você fez enquanto você era mãe ou pai e você não sabia o que você sabe hoje. Essa é outra característica da culpa também. Quando a culpa vem através do conhecimento, olha a obesidade mental aí. Eu sei muito, eu não consigo praticar aquilo que eu sei, ou não consegui praticar lá no passado o que eu sei hoje, e portanto eu me culpo. Veja como a culpa é o sentimento mais nonsense, mais sem sentido que existe na face da Terra. Você se culpa no presente por algo que você não sabia no passado e que você sabe hoje, ou muitas vezes você acha que sabe, porque a ficha para nós vai caindo ao longo do tempo, a gente vai compreendendo a respeito de nós ao longo do tempo. Você vai percebendo de si ao longo do tempo. Então como é que você se culpa por algo que você fez no passado, sendo que você não sabia? Você não sabia o que você sabe hoje, você não sabia o que você sabe de semana passada. Quantas coisas você aprendeu nessa semana? De programas de televisão que você assistiu, de pessoas que você conversou, de vídeos que você viu, de informações que chegaram até você, de pensamentos que caíram. Você diz, meu Deus, como é que eu nunca percebi isso antes? Quantas coisas você aprendeu nessa live, em 20 minutinhos de live? Quantas coisas você vai aprender ainda, porque vão ser disparadas através disso que eu estou falando para você agora, abrindo a porta do conhecimento disso para ti. Quantas coisas você vai aprender porque você vai praticando diariamente na sua vida. Aliás, lembre-se, se você não praticar, o conhecimento não serve de nada. Conhecimento sem a prática só gera mais frustração, traz a raiva e, consequentemente, dado que você não pratica, a culpa. E é isso que eu ensino no método Livebook aplicado ao meu 5º livro. Saber praticar de fato aquilo que você já aprendeu. Colocar em prática o seu conhecimento. Saindo dessa obesidade mental que sabe muito, que discute com maestria sobre determinado assunto. Se você tivesse sentado na minha cadeira aqui do meu lado, você falaria como mestre a respeito da culpa. Porque você sabe muito sobre ela. Mas o que você faz com aquilo que você sabe? O que você tem feito com aquilo que tem chegado até você? Só ficando cada vez mais obesa mentalmente? Ou você tem de fato praticado isso, colocado isso em prática na sua vida e transformado a sua vida numa mente atleta? Pratica o que sabe, rápida de raciocínio, rápida para compreensão e rápida para aplicar o que sabe. Essa primeira fase da raiva que leva à culpa,
que é algo que aconteceu com você e que você não aceitou, leva à segunda fase, também já comentada, a explosão ou a repressão. Ou você explode ou você reprime. E aí vem a terceira fase, que é a culpa em si. E essa você conhece muito bem. A autocrítica. Pessoas que têm a culpa evidente são extremamente críticas consigo. E aí aparece isso quando elas são críticas com o outro, porque ela acaba criticando o outro também. Porque ela tem uma percepção para o erro, para a falha muito forte. Ela foi ensinada desde a infância isso. Muitas vezes os pais dessas pessoas trataram as crianças como adultos. Nós, da nossa geração para cima, quer dizer, para os mais velhos, eram crianças que eram muitas vezes tratadas como adultos, diferentes das crianças de hoje que são tratadas como... Pode falar? Não, não pode, né? Infantis demais, digamos assim, para não falar uma palavra pejorativa. Mas eu acredito que passou pela sua mente. Aliás, se você é pai ou mãe de crianças pequenas agora, como você tem tratado seus filhos? A culpa em si, além da autocrítica, leva ao menosprezo de si. Você se sente defeituoso e uma sensação imensa de inadequação. Estou sempre inadequado para aquilo, o que aumenta a culpa, o que aumenta a autopunição. A dúvida do seu valor próprio, você duvida de quem você é, você duvida do valor que você tem. E a gente já vai chegar no outro, por enquanto eu tô falando de você com você mesmo. Você eterniza o seu comportamento dizendo, eu sempre erro, eu sempre ajo assim, que droga, eu nunca aprendo. Você vai aumentando a sua culpa. Veja como a raiva de si vai trazendo culpas que vão se somatizando através da autopunição, através da autocrítica, através do desprezo, através da sensação de sentir-se defeituosa, inadequada, eternizando o seu comportamento negativo, de dizer que você sempre faz isso. Calma. Calma quando você entrar nesse looping negativo. Tenha mais compaixão consigo, seja mais carinhosa com você. Eu sempre digo para as pessoas, ser carinhosa com você não é necessariamente e simplesmente o como você se apresenta para os outros. Uma roupa bem asseada, essa inteligência sedutora que eu falo, né? Você tem um capital visual agradável, uma roupa bem asseada, um cabelo bem ajeitado, uma unha bem feita, estar limpa, estar agradável de ser vista, não é só isso. Ser carinhosa começa com ser carinhosa de você com você mesma, com seus sentimentos, com aquilo que você pensa. Sem ser condescendente, claro, né? Você vai melhorar, você quer melhorar, você está fazendo por melhorar. Então tenha paciência com o caminho. Como diz a Bachá, a minha personagem de Paris Saint-Exupéry, o caminho ensina o caminho. Ninguém conhece todo esse caminho. Algumas pessoas têm uma compreensão maior. Eu sou uma delas. Esse é um dom meu, de observação, de compreensão e de catalogar as coisas. Eu chego em qualquer lugar e já começo a catalogar ele no meu cérebro. E aí, eu facilito a compreensão para mim. Então, por isso eu ensino isso hoje. E é por isso que eu tô fazendo essa live também. Essa terceira fase da culpa, que é a culpa em si, trazida pela raiva de si, leva à nossa quarta fase. Agora sim, o outro é convidado à dança da culpa. Você culpar o outro. Porque você já culpou tanto a si, isso não resolveu, que você precisa botar pra fora isso. E aí você culpa o outro. Você culpa a situação. Você joga isso pra fora, que no fundo é uma tentativa de aliviar a sua própria dor, justificar o que você está sentindo. Só que isso não funciona. Porque quando você convida o outro para uma dança que ele não quer, ou seja, você culpa o outro, você tem raiva do outro, e você acaba fazendo o mesmo que você faz consigo em relação ao outro, criticando, punindo, eternizando sensações, eternizando erros, eternizando um passado que já foi. Despeça-se do passado. Já foi. Se foi bom ou se foi ruim, não importa, já foi. Aliás, eu tenho uma live que é sobre divórcio energético para você aprender a se divorciar daquilo que já foi. Para você poder viver o momento presente e esse momento presente trazer para você a lembrança de quem você é no futuro. Do que você vai trazer para você. Porque se o seu cérebro só trabalha através ou da escassez ou da abundância,
A escassez, aquilo que eu não tenho, a falta e tudo mais, a abundância, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, aquilo que eu já sou. Você vai levar um desses dois para o seu futuro, através do seu passado. Só que a escassez está trabalhando no passado. A abundância é a única que está trabalhando no futuro. Porque ela compreende que tudo o que você precisa, você sempre vai ter. Tudo aquilo que você quer, você sempre vai ter. E que o caminho para chegar lá pode demorar, pode ser tortuoso, pode ser cheio de desafios, dependendo do quão rápido você aprende aquilo que a vida está trazendo para ti. Aliás, quão rápido você aprende aquilo que a vida está trazendo para você, hein? Alguma pergunta até aqui? Oi, Jenny. A Jenny tá sempre por aqui também. Seja bem-vindo. Oi, Pati Minosso, tudo bem? Esse povo tá aqui ainda, gente? A grande pergunta da culpa, sempre. Onde foi que eu errei? Se errei, como não percebi? Veja como... Excelente pergunta. Essa pergunta trabalha absolutamente no passado. Lembra que eu acabei de falar, veja como as coisas se concatenam, né? Eu acabei de dizer, se a nossa mente trabalha através da escassez no passado ou abundância no futuro, onde foi que eu errei passado? Se errei passado, como foi que eu não percebi passado? A gente não percebe porque a gente não estava com o conhecimento, porque a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, com essa consciência que nós temos hoje. E aí que a gente precisa ser carinhosa conosco, de compreender que aquela pessoa fez o melhor que podia naquele momento e deu, ponto, acabou aí. Porque essa pergunta vai levar uma série de perguntas que vai levar a mais série de raivas, a mais culpas, a mais coisa, e você vai girando sempre no mesmo lugar. Só que ao invés de você girar num espiral que pode até revisitar, mas que cresce e evolui, você gira num círculo. Você não tem nenhuma tangente, não tem nada, não tem um ângulo aqui que te tire para você poder crescer. Você continua gerando. Onde foi que eu errei? Percebeu? Não percebeu? Para, porque às vezes o maior problema nosso é que pensamento gera pensamento. O que gera resultado é sair do pensamento e ir para ação, é praticar. Ou seja, se você percebe por que você agiu daquela forma, e isso é imediato, haja a partir daquilo. Mas cuidado com a mania de ficar parada nesse pensamento, por que eu errei, por que eu errei, por que eu não fiz, por que eu não percebi, por que... E fica ali. Você não dá espaço para essa nova pessoa que tá aqui louca para chegar, se mostrar para você. E aí acontece porque a gente adiciona o outro. E aqui eu quero falar a respeito da... Vamos colocar uma palavra ali. Do perigo de você ouvir os outros. Por quê? Ontem eu coloquei uma sequência de stories que infelizmente já tirei, então vocês não vão assistir, eu já tirei para poder colocar essa live zerada nos meus stories, mas era assim. Tem uma determinada festa, e essa festa é uma festa nos 80, anos 90, tudo a ver com paetê. Quando a gente pensa em anos 80, anos 90, já pensa em paetê. E eu fiz de propósito de colocar 2 looks perguntando para vocês qual look vocês que preferiam. O vestido verde, de paetê chiquérrimo, longo, maravilhoso. Aquele vestido é simplesmente maravilhoso. E ele tava em cima da cama. Ou um look com uma calça fusô. Lembra da história do fusô? Tem tudo a ver com anos 80, anos 90, né? Com aquele pezinho embaixo, sabe? Que vai entre o calcanhar, assim, fica aquele pezinho. Um topzinho preto e um casaco que eu sempre uso preto e branco, que é lindo, mas é um look super simples. Primeiro story, eu colocava o look para vocês decidirem e perguntavam. A maioria foi no vestido verde, por quê? Foi sugestionada essa decisão. Miranda e festa. Não, mas peraí, a Miranda e festa, a Miranda já tem, né, um capital visual mais elegante, é uma pessoa que se porta diferente, inteligente, já imagina uma elegância aí. Não é uma menininha, ela já é uma mulher, ou seja, ser leg, fusô, ai, top, não sei. Será?
Vestido verde, a escolha mais óbvia. Quando eu visto no segundo story os dois looks, fica evidente a diferença entre os dois looks, mas também como a pessoa que veste o look engrandece o look. Quando eu coloquei aquela calça fusô com aquele top, já fiquei mais alta, porque eu sou mais magrelinha, né? Então já fiquei mais alta, já deu uma outra cara. Opa, peraí. Depois eu coloquei o vídeo da festa. Ou seja, fui adicionando informações aí. E quando eu coloquei o vídeo da festa, a maioria das pessoas disseram pra mim, quem falou do vestido verde, acho que o look preto e branco é melhor mesmo. E aí o último era a foto do vestido verde dizendo assim, cuidado pra você não ser o vestido certo na festa errada. Por quê? Eu tô te dizendo isso em relação à culpa. Porque quando a gente é o vestido certo na festa errada, a gente se sente culpada. Alguma coisa gera dissonância cognitiva e tudo o que gera dissonância cognitiva dentro de nós nos leva a fazer o que nós não queremos. E o que leva nós a fazer o que nós não queremos gera raiva. O que gera raiva gera culpa. Quando você adiciona os outros nessa equação, é a opinião alheia. E o que eu quis mostrar nesses stories foi o que eu sempre digo pra você, cuidado ao ouvir a opinião do outro, porque o outro sempre vai dar opinião dentro daquilo que ele sabe e ele não sabe tudo. De quem ele conhece de você e ele talvez não te conheça tão bem assim. Quando vocês viram o look da calça fusô, nossa, tem tudo a ver. Ficou lindo, ficou super style. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou um pouquinho mais fashionista, mas tem que estar super confortável pra mim. Senão, de zero. Se o conforto não tiver com a beleza, zero. Tem que estar o melhor dos mundos, os dois. Então, quando você ouve a opinião do outro pra você talvez colocasse um vestido verde e fosse numa festa fantástica, mas que aquele vestido não representaria quem você é naquele momento. Nós temos vários chapéus, nós somos várias pessoas. Aquela pessoa que errou lá atrás não é a mesma pessoa de agora. Perdoe-se a esse respeito. Pare de sentir a raiva de você mesma por você ter ido numa festa que você não sabia qual vestido usar. Entendeu? E aqui eu não tô falando nem da festa, nem do vestido. E agora acho que você entendeu. E aqui, essa pergunta me leva a uma outra. Deixa eu dar uma olhadinha e ver se alguém tem mais alguma. Tem. E quando a culpa vem camuflada de responsabilidade, como diferenciar uma da outra? Isso é bom. A responsabilidade traz leveza, a culpa traz peso. Ponto, terminei. Sempre. O sentimento sabotador sempre vai trazer dor. Sempre vai trazer essa sensação de incômodo. É por isso que a gente precisa trabalhar na sensação, entender a sensação olhando de fora. Porque quando você tá no ciclo, quando você tá ali no meio da tempestade, você não vai conseguir enxergar. Você já ouviu uma história assim, ó, se você estiver se afogando, não adianta você bater os braços, porque você só vai gastar energia. Você precisa controlar isso, respirar, tentar flutuar. Depois, olhar, ver onde está, se tem alguma praia, alguma terra, alguma coisa que você possa se segurar. E se você não achar, só respire. Quando você está no olho do furacão, só respire. Pare tudo. Tive um sócio que dizia assim, quando você não sabe o que fazer, para. Ah, mas o fulano, o ciclano, eu preciso responder, o WhatsApp, não sei o que lá. Não, nada. Você vai responder o que você não queria ter respondido. Você vai ter alguma atitude a partir de alguma coisa que vai te gerar culpa. Então, para. Gerou incômodo. Você está em dissonância cognitiva. Você está fazendo algo que você não gostaria. Para e perceba. Só que nós fomos desde a infância ensinados a... Você tem que responder. Lembra lá na escola, quando a professora fazia a pergunta, você tinha que saber erguer a mão e ser o primeiro a responder. E se você respondesse errado, 0 pra você. A gente não aprendeu a fazer as perguntas certas, né? Porque as perguntas eram vistas como erradas. Numa fase em que nós deveríamos ter aprendido a fazer as perguntas certas. Por isso que hoje é tão difícil. Aliás, perguntas certas também é uma live que já está salva, tá? A Jana, oi gata, saudade de você. Estou por aqui novamente, quero deixar aqui registrado que se hoje estou bem e me sentindo livre foi graças a você, que me ajudou a dar o primeiro passo. Gratidão sempre. Vou fazer um print para postar. Jana, obrigada. Gente, tomara que eu não derrube.
Eu tô num lugar aqui que vocês não fazem ideia, tá tudo meio, né, engembrado, casa nova, pra quem não sabe. Jana, obrigada mesmo. Sabe quando eu... Foi muito interessante essa parte dos meus livros, né? Cada escrita teve uma determinada faceta da Miranda sendo mostrada. E a Jana viu uma faceta bem delicada. Vimos juntas, né, Jana? Serei grata a você, Miranda. Hoje sou livre e liberta dessa opressão dos infernos. Sou feliz, graças a Deus. Amém. Que lindo. Exatamente, o que move o mundo são as perguntas, porque a vida vem e muda as perguntas e ficamos com as mesmas respostas. Olha só que lindo isso, a vida vem e muda as perguntas. Uau! Olha como isso responde a pergunta que foi feita antes. Como eu não vi, como eu não aprendi? Porque as perguntas mudaram, você mudou, as pessoas mudaram. E trate as pessoas como adultos. Se você fez alguma coisa para alguém e essa pessoa era adulta, você fez o que você podia e essa pessoa se vira com isso. Se essa pessoa era uma criança, crianças têm uma excelente capacidade de resiliência, de se criar. Tá na hora de a gente parar de achar que crianças, eu vou falar agora, tá? São retardadas mentais, elas não são. Pare de tratar crianças como bobinhas, como estúpidas. Elas têm uma vida inteira para aprender por elas. Entendeu? Faça o seu melhor sabendo que você vai errar. Admita a sua impotência e tá tudo bem. Seja carinhosa, isso é ser carinhosa com você. Eu tenho me segurado no aprender, no arriscar. Parece contraditório, não para mim. Novos aprendizados me tiram do pensamento de culpa. Claro, uma nova pessoa. Olha só que lindo isso. Olha que perfeito isso. Um novo eu nasce todos os dias. Um novo eu tem a possibilidade de nascer todos os dias. Só que quando você olha para aquilo que já foi, para a culpa que já foi, você não permite que esse novo eu venha e se mostre para você. Quando você olha para esse novo eu, como eu falo sempre no Paris Saint-Eiffel, que é olhar como a primeira vez para si mesma, para quem é essa pessoa que você está criando todos os dias, com coisas novas. A gente está na era da informação, informações chegam ao nosso cérebro todos os dias. Ontem eu estava assistindo History, graças à minha mãe, voltei a assistir o History. Gente do céu, que trem assustador, aquele trem, como eu aprendi. Cara, é outra Miranda hoje, dentro daquele conhecimento. Ao mesmo tempo em que a minha base real, maravilhosa, a minha essência, lembra que eu peguei o lápis para dar o exemplo da essência? Eu gosto de fazer isso porque a gente memoriza mais. A minha essência está crescendo dentro daquilo que eu vou compreendendo e aprendendo. E com carinho eu me permito remover aquilo que já não é meu. Remover do anjo aquilo que não é anjo. Entende? Você é uma mulher incrivelmente inteligente e gentil. E como se não bastasse, ainda é linda de viver. Ai, querida, que bom. Que fofa, vocês são ótimos. Acho tudo isso e muito mais. Momento rasgação de seda. Se você não aguenta, não aguenta, gente. Que aqui tem rasgação de seda sempre. Os haters ficam lá nos posts, né? Os haters não aguentam as minhas lives, sabe por quê? É inteligente demais pra eles. Cícera, esse da corte, hein? Ficou ótimo. Gente, vão fazendo as perguntas de vocês. Amo quando vocês interagem comigo. Eu fiz menos conteúdo hoje para ser mais curta, mas daí a gente começa a interagir e fica longa. Ai, acho que ninguém acredita mais quando eu digo que vai ser curta a live. Para enganar a culpa, eu coloquei aqui 4 elementos. Me digam se vocês acham novos elementos de enganar a culpa, tá? O primeiro deles, assumir a sua responsabilidade, aceitando as consequências com amor, assim, e não culpa. Substitua a culpa por amor a você mesma. Olha o tanto que você já fez, olha o tanto que a vida te sacaneou muitas vezes. Quantas pessoas, filha da vieram para sua vida e você conseguiu se livrar e você conseguiu resolver e você melhorou apesar delas. Às vezes as pessoas dizem, mas o fulano te ensinou tal coisa. Fulano não me ensinou nada. O fulano era um Dom Juan de merda. Quem me ensinou fui eu mesma que aprendi através e apesar dele. Olha a diferença que isso dá. Você coloca os Dom Juan de merda, as pessoas de merda no lugar deles
Porque não dá pra passar pano pra isso, tá? Porque se você passar pano, mas o fulano me ensinou, pronto, passou o pano já. Passou o pano já. Já tá abrindo a porta pra vir mais Dom Juan. Não faz isso com você. Não. Eu aprendi apesar de fulano. Olha o poder que isso te dá. O amor que isso dá. Todas as vezes que você assume o seu poder pessoal, você tá sendo extremamente amorosa com você. Você interessa na sua vida. Para de ficar se culpando, porque normalmente a culpa vem de uma raiva que você sente de você mesma por conta de alguém. Vou repetir. Normalmente a culpa vem de uma raiva de que você sente de você mesma por conta de alguém. Entendeu isso? Que é isso, gente? Olha o poder que você dá para os outros de você ser um assunto que eles dominam e não um assunto que você domina. A segunda forma de enganar a culpa é praticando essa amorosidade, essa compaixão com você sem ser permissivo, entendendo que tem pensamentos seus, atitudes suas, comportamentos seus que fazem sim mal pra você e você trabalha neles pra eliminar eles. Vícios, incômodos, pensamentos repetitivos, a prisão no passado, a mania de ficar eternizando erros, eternizando momentos, eternizando comportamentos. Ah, mas eu sempre faço isso, fazia. Ih, fiz de novo. Pois é, fez. Ó o passado aí, fez. Entendeu? Terceiro, criar estratégias pensando sempre nas coisas producentes. Producentes. E observando os pensamentos intrusivos e dizendo, cara, você não é bom pra mim, sai. Volta pra casinha, Jaguara. Entendeu? O pensamento intrusivo, ele vai vir, só que o pensamento intrusivo é uma crença limitante sua vinda de outra pessoa. Olha de novo o outro, olha o poder que a gente dá pro outro. Outra pessoa te disse, ou seus pais, ou a sociedade, ou seu ex-marido, filha da mãe, ou seus filhos que não sabiam nada, que não sabem nada, que não sei o que lá, ou seus amigos, que cara, seus amigos que talvez nem tenham o mesmo conhecimento de inteligência emocional que você vai lá e pergunta pra eles o que fazer. Entendeu? Quem sabe do problema? Quem tem o problema? Sempre que começa com eu, o problema é meu. Outro corte também, sempre que começa com eu, o problema é meu. Esse é um mantra. Olha a responsabilidade, aí você se responsabiliza. E quando você se responsabiliza, você é poderosa sobre aquilo. Chá comigo que eu resolvo. Eu criei essa treta abençoada na minha vida, então vem que eu vou mandar ver. E eu vou conseguir, porque você já conseguiu tantas. É sério que essa você não vai conseguir? Vai sim. 4. Mude o seu comportamento. Ou seja, você sabe muito, agora tá na hora de praticar o que você sabe. Você sabe que você precisa ser mais amoroso com você. Você sabe que os outros são irrelevantes para sua vida, ainda que você não exista sem os outros, porque você já assistiu 380 mil lives minhas e eu falo isso em todas as lives. E eu vou continuar falando em todas as lives, até você internalizar isso para nunca mais repetir. É a repetição que te leva à excelência. Você está repetindo os erros, os pensamentos intrusivos, as suas culpas, a sua raiva, o seu medo, sua tristeza. Ou você está começando a repetir o seu amor próprio, o carinho consigo, a compaixão com você, a compreensão de que você é sim um ser humano falho. Esses dias, estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim assim, Miranda, falei isso na outra live também. Tô de saco cheio da tal da espiritualidade. De saco cheio, porque é esse negócio de positividade, vai melhorar, vai ser assim, não sei o que lá, você tem que atingir o seu ideal e eu não chego lá nunca, eu trabalho em mim e toda vez eu tô errando e toda vez... Olha, confusão aí. Eu disse, sabe quando você vai atingir o seu eu perfeito? Neste plano. Nunca. Nunca. Você vai continuar errando, amor. Só mude os erros, faça erros diferentes para pelo menos você evoluir. Aí você sai daquele círculo, tchuc, correndo atrás do rabo, tchuc, para você ir para a espiral que cresce, que evolui, que vai para cima. Literalmente para cima, né? Porque a hora que chegar perto lá, você terminou o seu fazer aqui, você sobe, né? Ou desce. Enfim, tenha essa compaixão consigo mesmo, esse olhar amoroso com você.
Tente mudar, colocar em prática esse pensamento que você já sabe tudo isso que eu tô te falando aqui hoje. Só tô te mostrando um novo olhar para você colocar isso em prática. E aqui, por favor, elimine a culpa. A próxima parte. Eliminar a culpa é eliminar as expectativas e as suposições. Além de eliminar as expectativas e as suposições do outro, porque essas são suas, essas são do outro. Quais são os erros crassos do ser humano, assim? Expectativa e suposição. Cara, todas as vezes que você coloca em qualquer equação da sua vida, expectativa e suposição, vai dar um resultado negativo. Colocou lá, expectativa mais medo, mais amor, mais não sei o que lá, igual flã de chocolate. Sabe aquele flãzinho de chocolate lá, o desenho? É aquele. Entendeu? Não dá. Expectativa é quando você espera, quando você coloca muita coisa, muita esperança de que algo vá. Gente, cuidado que isso traz uma positividade tóxica tremenda. Eu tenho fugido de pessoas que me dizem assim, não, mas agora vai dar tudo certo. Agora vai funcionar. Tu não sabe, Vivendo. Quem tá me dizendo isso? Para de falar esse trem. Você não sabe se vai funcionar. A gente vai fazer de tudo para que funcione. Mas o funcionar é o quê? O que exatamente é esse funcionar? Mudei de casa. O que é funcionar? Não mudei de casa. O que é funcionar? Vou continuar na mesma vida. O que é funcionar? Você não sabe. O que você sabe é que você vai errar sempre e, portanto, tente fazer erros diferentes. E isso não tem expectativa. Na verdade, a expectativa já é rasa, né? Só que aqui tem que cuidar para que você mantenha o seu cérebro vibrando na abundância, no positivo, num futuro e não vindo do passado. Porque senão você vai voltar para os registros passados e os registros passados são as emoções sabotadoras, que estão o tempo todo te comparando aquilo que já foi. Isso é outro problema, a comparação. Porque você só consegue comparar o que você já viu. Só que o seu futuro, se estiver dentro da abundância, você não viu. Você desconhece. Porque se você quer ser alguém que você já conhece e que já foi, qual é o sentido de estar aqui? Nenhum. Você está trabalhando em você para você conhecer uma nova pessoa. Quem é a nova Miranda? Eu tenho perguntado muito isso. Quem é você? Às vezes ela me assusta porque eu acho ela tão poderosa. Só que eu só acho ela tão poderosa quando eu tô olhando pra Mirandinha, né? Não desmerecendo, claro, porque eu acho que eu sempre tive isso, mas assim, perto do que tá, perto do que já foi. Gente, uma evolução tremenda. Quem me conhece há mais tempo já vê, já percebe isso. É inacreditável. Por quê? Porque eu Miranda, me permito não ter tanta expectativa, ainda que eu cocrie e perceba através da abundância. Não supor nada, ou supor o mínimo possível do que o outro tá pensando, do que o outro deveria fazer, do que eu deveria fazer, de como deveria ser. A minha incumbência está no momento presente, e o momento presente não espera e não supõe. O momento futuro, sim, mas o momento futuro eu desconheço, porque ele é futuro. Lembra da história das finanças comportamentais que eu falo, não seja um assunto que você domina, e eu falo muito aqui, falo muito no curso também para quem é minha aluna? Finanças comportamentais diz exatamente o que é a nossa vida. E diz assim, o mercado, os agentes do mercado, os agentes de mercado, as pessoas que definem como são as finanças no mundo, o mercado financeiro no mundo, eles baseiam o futuro através do passado, daquilo que eles já conhecem. Mas eles não previam um Covid, não daquele jeito, não daquela forma. Entendeu? E por que a gente está sempre prevendo a partir de desgraça? Por que a gente não prevê a partir de coisas positivas para nós? Do que é bom para nós? Porque a gente fica olhando porque já conhece. Se você já conhece, você não evolui. Eu me amo, eu me aceito, me perdoo profunda e completamente. Perfeito. 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 Aceitação de si. É tão difícil a gente se aceitar. Porque quando a gente se aceita, não tem culpa. Vai ter culpa como? Não tem raiva. Aliás, eu sempre digo, o sofrimento está na resistência. A felicidade está na aceitação. Quando você resiste, você está no passado, você está na dor, no sofrimento. Quando você aceita, você está no futuro, na abundância. A resistência é escassez pura. Eu não tenho, meu Deus, não sei o que lá. A aceitação é, nossa, olha quanta coisa aconteceu.
É fácil a gente olhar para a falta, porque nós somos ensinados isso. A culpa é uma ferida que não sangra, mas inflama a alma. Como curar que a mente insiste em reviver, saindo do passado. Reviver. Percebeu que qualquer pergunta que a gente faça a respeito de culpa, de sentimentos sabotadores, sempre parte do passado. Aliás, perguntas certas excluem o passado. Vou de novo, perguntas certas excluem o passado. E não é uma exclusão de dizer assim, ai, não foi bom, não foi isso, não quero ver, não. É que você já aprendeu. Se você já aprendeu, por que que você precisa viver a mesma situação de novo? Se você já aprendeu. Agora, se você não aprendeu, você está vivendo no passado e você vai continuar no círculo vicioso. São as vítimas preferidas do Dom Juan de Merda. Por quê? Porque são pessoas que ele abusa facilmente. Elas não aprenderam. A partir do momento em que você diz aqui, Dom Juan de Merda, nunca mais, se vacina de vez contra o abuso, ou seja, você leu o meu livro várias vezes, nunca mais. Aliás, os meus livros estão R$44, o Dom Juan de Merda, mais a trilogia. Se você quiser adquirir os 4 livros por R$44, a trilogia Paris Saint-Eiffel sobre vinhos, viagens e desejo, me chama no direct. Vamos ver o que mais aqui. Isso aí. As perguntas erradas sempre partem do passado, exatamente. Eliminar a culpa, eliminando as expectativas, as suposições suas e dos outros e fuja de pessoas com positividade tóxica. Elas minam você de coisas que não são suas. Elimine também as negativas, mas isso você já sabe. Agora, aquelas com positividade tóxica, não vale a pena ter perto. Perceba que não vale a pena ter perto. Porque elas não estão sendo reais. E se elas não são reais com elas não serão reais com você. Aqui eu quero fazer um adendo também em relação aos perfeccionistas. Cuidado, eles sofrem mais de culpa. Por quê? Porque eles têm uma raiva maior de si. A cada erro, a cada equívoco, a cada comportamento que não foi exatamente dentro da perfeição de um determinado nível, padrão e tudo mais, vem uma raiva. E de uma raiva vem várias outras raivas. E de cada raiva dessas, várias culpas. Os perfeccionistas levam essa raiva de si para um nível de frustração, acusação e muito mais culpa do que qualquer outro comportamento, porque tem um julgamento de si e um excesso de pensamento. Lembrando que pensamento leva a pensamento. O que leva a resultado é a ação, é você fazer alguma coisa a respeito disso. Coloque o pé, o universo vai colocar o chão, você já sabe disso. Quantas vezes isso aconteceu? Isso é fé. É você acreditar. E aqui eu não tô falando de religião, não. É você acreditar acima de qualquer coisa na sua capacidade. Se você não fizer, ninguém mais faria por você. Se você não fizer por você, ninguém mais faria por você. Então por que que você gera a expectativa de que os outros façam? Por que que você supõe que os outros deveriam fazer? Só para gerar frustração, raiva de si, mais culpa e um desgaste energético que te prende no passado e não te possibilita ver quem você já é e quem você pode vir a ser. Olha o poder aí, você pode vir a ser. Essa energia vital reduzida é uma mente presa ao passado o tempo todo. Todas as vezes que você fizer perguntas erradas, você vai partir do passado, partir de sentimentos sabotadores, de raiva, de culpa, de frustração, de desgaste energético, e isso vai criando um ciclo que se retroalimenta negativo, que você não consegue sair. Porque pensamento gera pensamento e você vai ficando com a raiva e você vai somatizando com a culpa e você vai somatizando com um monte de sentimentos dentro de você e você não sai disso. Isso diminui a sua criatividade real. A criatividade real, você fazer coisas novas, você criar como ser divino que você é, não está no passado, está no olhar para o futuro, lembrando de quem você é no futuro. Essa criatividade real que te permite criar coisas de dia a dia mesmo, um texto, uma obra de arte, seja o que for, ou criar coisas grandiosas no seu trabalho, na pessoa que você é. Isso só consegue acontecer a partir do momento presente, excluindo o passado, aquilo que já foi, deu. Ou você faz isso por pulso. Sabe aquela pessoa que faz, depois para.
faz outra coisa e depois para. Ela não tem uma linearidade, ela não tem uma continuidade. Nada contra você experimentar. Mas é diferente do que você experimentar do que você não ter consistência na sua vida. Esse é um comportamento infantil e egóico. Porque se não dá certo do jeito que você imaginava, suposição e expectativa, você para, você desiste. Porque você está agindo a partir do passado e não do futuro. O futuro você não conhece, você desconhece, e portanto você não sabe como vai ser. Isso gera medo, obviamente, mas ainda prefira o medo daquilo que você desconhece do que ficar presa no medo daquilo que você já passou. Porque se você está preso no medo do que você já passou, você não aprende, você não sai desse círculo. Isso reduz a sua energia vital, isso faz com que você fique preso no passado, ou seja, de novo, um círculo que se retroalimenta. As pessoas que estão presas nesses sentimentos até podem fazer sucesso, mas perceba que o sucesso delas sempre vem com estresse, saúde ruim, ansiedade, depressão, esgotamento, isolamento. Ah, mas fulana é famosíssima, fulana é um sucesso. Tá sempre sozinho, tá sempre triste, tá sempre com um problema de autoaceitação, tá sempre tentando provar para os outros alguma coisa. Aliás, por que você tenta provar para os outros? Prove para você. Trabalhe com você. E aqui eu quero repetir uma outra coisa. As emoções são registros do passado. Você precisa sair disso para que você compreenda o seu presente e comece a projetar o seu futuro a partir daquilo que você é hoje e de quem você já é no futuro. Só você não conhece ainda. Tem um filme que eu gosto muito, que eu citei no Seja um Assunto que Você Domina, e eu vou citar de novo no Seja um Assunto que Você Transcenda, numa pegada um pouco mais profunda, que é um filme chamado A Chegada. Se você não assistiu, assista. Talvez você lembre dele agora que eu vou falar um pouquinho. O filme A Chegada vem extraterrestres para a Terra para ensinar uma ferramenta para o ser humano que diz que nada é linear, tudo é circular. O tempo é circular, não existe passado, presente e futuro, é uma coisa só, tá tudo acontecendo simultaneamente. A linguagem, a forma como esses extraterrestres se comunicam é através de círculos, porque eles não comunicam a frase como eu estou dizendo, a frase como eu estou dizendo, com o advérbio, com o sujeito, com não sei o que lá, com o verbo, não tem essa construção frasal, é um pensamento. Sabe quando que acontece esses pensamentos para você? Quando você tem um insight. Quando você simplesmente sabe que sabe. Sabe quando você sabe que sabe? Cara, eu não sei como é que eu descobri isso, mas eu sei que eu sei. Isso é um insight. Então esse filme traz essa possibilidade de a gente entender que não existe uma construção de passado, presente e futuro. Existe uma coisa só. Só que se isso é uma coisa só, e isso fica para uma outra live, para não entrar num sentido muito abstrato, mantendo aqui na sensação, na emoção da culpa, no combate à culpa, e em relação à culpa é combate mesmo. Você perceber que o passado existe no seu presente através dos seus aprendizados só. E o futuro existe no seu presente através dos seus desejos só. Você não está gerando necessariamente uma expectativa e uma suposição, você está gerando uma sugestão. Como seria se fosse assim? Eu fiz uma live uma vez e uma pessoa me disse assim, e se você... Eu quero chegar a 100 milhões de cópias vendidas no mundo, eu falei. E essa pessoa disse, mas você tem que dizer que já é. Olha o positivismo tóxico aí. Sério que você vai me ensinar sobre cocriação? E se eu não vender 100 cópias no mundo, mas fizer um filme? E se eu não vender 100 cópias no mundo, mas me tornar uma cantora famosa? Sei lá. E se eu não vender 100 cópias no mundo, mas amanhã eu ganhar na Mega Sena? E se eu não vender 100 cópias no mundo, mas eu casar com um homem decente, maravilhoso, que me ame e eu seja feliz? Você sugere, mas você não exige. Essa é a diferença entre você gerar uma expectativa e você fazer uma sugestão de quem você acha que você quer ser, porque você está trabalhando ainda assim dentro do seu passado sempre. Vamos ver aqui.
A Cícera colocou, comenta com um coração se nessa live, se você já chorou em silêncio por algo que nem era culpa sua. Meu Deus, aqui ainda tem assumir a culpa dos outros, né? Olha o Dom Juan de merda aí. Sabe como é que é o comportamento de uma pessoa de merda? Ela erra e coloca a culpa em você. E por amor, você assume essa culpa. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Lembre-se, o amor não leva a culpa. Esse amor é um amor de obrigação, de fidelidade. Tipo, é minha filha, eu preciso. É minha mãe, eu preciso. É meu pai, eu devo. É minha amiga. Não. Você não tem boleto com ninguém. Rasga esses boletos aí, bota no lixo, queima. Você não deve nada pra ninguém. Agradeça aos seus pais por terem te dado a vida e ponto. Só. Essa é a honra aos pais. O que gera tudo isso não é não conseguir dizer não. Ah, aqui é outra live, né? Outra live. A nossa dificuldade em impor limites claros. E eu comecei, se você não assistiu essa live, assista, porque eu comecei essa live falando a respeito da necessidade de nós termos os nossos valores inegociáveis, porque você só consegue colocar limites claros para as pessoas se você tiver valores inegociáveis claros para você. Senão é limite do quê? O outro chega e faz de você gato e sapato. E faz. Porque você não sabe dizer não. Você não sabe dizer não porque você não tem os seus limites claros. E você não tem os seus limites claros porque você não tem os seus valores inegociáveis claros para você. Que você não negocia, hein? O que se for colocado numa mesa de negociação, você levanta da mesa e diz, ó, cara, tô fora do jogo. Para mim, acredito que o primeiro valor foi o valor que eu aprendi com a minha mãe. Honestidade. Se a honestidade não estiver na mesa, eu viro a mesa. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô virando, neste momento da minha vida, uma mesa bem pesada. Com pessoas bem importantes. E que podem me ferrar valendo. Mas eu me nego a ficar sentada nessa mesa. E se a culpa não fosse inimiga, mas um sinal de que a alma quer evoluir? Cuidado para vocês não abrirem as portas para sentimentos negativos por conta do que vocês aprenderam como crença limitante. A culpa não ajuda a evoluir nunca. Nunca. Sabe o que evolui? O amor próprio. O poder pessoal. Isso evolui.